Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós queremos, sejam todos bem-vindos, né? Os visitantes, todos os irmãos nessa noite. Hoje nós queremos falar um pouco do encargo. Não dá para resumir toda a conferência, né? De fato, nós vamos ter 6 meses para ruminar cada uma dessas mensagens que foram faladas na conferência internacional, lá em Sumaré, São Paulo. Mas ainda assim nós queremos passar os encargos principais, relacionados ao que vai conduzir cada uma dessas mensagens, amém? Então, com essa atitude, entendendo que Deus está falando conosco, nós queremos então começar a falar sobre o encargo dessas mensagens. Então eu gostaria de orar primeiro, tá bom? Você permite orar? Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, que nós estamos na igreja. O Senhor nos colocou nesse lugar por seu amor e sua grande misericórdia. O Senhor nos alcançou por meio de Cristo, Senhor, que cumpriu toda a vontade do Pai. Agradou o Pai, Senhor, nos entregar o próprio Filho, para que hoje nós possamos ser reconciliados contigo. Obrigado que hoje estamos em Cristo reconciliados, Senhor. E hoje o Senhor é o centro que nos conecta. Senhor Jesus. E nós queremos de fato receber os benefícios dessa conexão. Senhor, abençoa a igreja no Gama. Senhor, traga a sua verdade. Traga luz para a sua igreja, traga a sua voz, vem falar conosco. O que nós queremos ouvir não é palavra de homens, nós queremos ouvir palavra de Deus, dispensada para dentro do nosso coração. Vem destruir toda barreira, todo argumento, toda mentira do teu inimigo, e vem colocar a tua verdade, e que essa verdade venha prevalecer. Envergonha por completo a teu inimigo, Senhor, e glorifica teu Filho em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O tema geral da conferência que nós vamos desfrutar nos próximos meses, vou colocar aqui esqueci o cronômetro. É Cristo, o centro conector da obra de Deus, ok? Nós vamos começar a falar sobre o livro de Colossenses. Eu estava tentando, de resumir no título o sentimento que vai trazer cada uma dessas mensagens. E aí eu coloquei assim, o ciclo, está incompleto aí a imagem, né? É o ciclo que completa a experiência com Cristo, né? Aí está, o ciclo completo da experiência com Cristo. Do Espírito para a rua. Amém? Então, qual é o objetivo dessa mensagem? É nós ganharmos uma visão de como nós podemos ter um ciclo completo de experiência com Cristo. Cristo, amados irmãos, Ele é muito completo. E as dimensões de Cristo, elas são infinitas. Mas em nossa experiência, nós podemos, amados irmãos, ter um ciclo completo de experiência em nosso dia a dia com o Senhor. Amém? Muitas vezes nós temos comunhão com Deus, fazemos devocional, devemos seguir fazendo. Mas depois que nós passa um tempo, parece que falta alguma coisa, né? Parece que falta, que não é suficiente somente ler a Bíblia, ou ler as mensagens, ou ler o alimento diário. Está faltando alguma coisa que nos ajude a completar o ciclo de experiência com Cristo. Eu quero que você possa repetir essa palavra comigo. Fale, experiências. Se você e eu não temos experiências com o Cristo que nós estamos desfrutando, o ciclo ainda está incompleto. E aí, por causa disso, ainda não conseguimos entender as dimensões de Cristo.
Ok? Então, as dimensões de Cristo só podem ser conhecidas pelas experiências. Ok? Grave isso em seu coração. Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19. Vamos ler esses versículos. Oh Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, 16. Ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Quem quer ser fortalecido com poder? Amém. Aleluia. O poder de Deus é para nos fortalecer, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, esse ciclo inicia onde? Em nosso espírito. Amém? E o nosso espírito precisa ser fortalecido com o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele é experimentado para aqueles que creem na palavra. E nós temos visto que Deus tem um veículo, Deus tem um meio, um canal pela qual o poder de Deus pode entrar em nosso interior. E é por meio da fé na palavra de Deus. Amém? E assim habite Cristo, assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Aí está a experiência completa. Quem quer experimentar a plenitude de Deus em sua vida? Fale um amém, fale um amém. Oh Senhor Jesus. Irmão, plenitude, sabe o que é plenitude? É plenitude. É se encher até transbordar. Irmão, quando você tem essa experiência, você não precisa de outra coisa na vida. Amém? E nós de fato queremos experimentar isso. Então, para isso acontecer, nós precisamos entrar nas dimensões das experiências com Cristo. Então, quando nós falamos do Espírito para a rua, nós estamos falando que tem uma experiência de Cristo aqui na igreja, aqui dentro nas reuniões. Ok? Aqui nós experimentamos com todos os santos uma experiência com Cristo. Amém? E na sua comunhão, no seu devocional, você experimenta uma dimensão de Cristo. Amém? No grupo familiar, você experimenta uma dimensão de Cristo. Amém? Nas reuniões, na ceia do Senhor. Irmão, muito bom. Mas tem uma dimensão de Cristo, amados irmãos, que Deus quer que nós experimentemos também. Então vamos ler, por favor, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Ok? Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora de onde? Está lendo comigo aí? Deixa eu ligar aqui. Ok. Então, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Isso aí, amados irmãos, é a pregação do Evangelho. Ok? Tem uma dimensão de Cristo que somente pode ser experimentada fora da porta, fora do arraial. E de forma muito resumida, essa frase, a rua, exemplo que vimos, né, na música, a rua é a cura, é a experiência com Cristo fora da porta. E quando você fala assim, hoje eu quero pregar o Evangelho a alguém,
Hoje eu preciso orar por alguém. E quando falamos da rua, a rua é algo muito geral, amados irmãos. Nós vamos ver a rua, é a rua mesmo, lá fora. Mas também é seu trabalho, a faculdade. A rua é o lugar onde as pessoas estão perdidas. E quando você se enche dessa plenitude e você sai para transbordar essa vida para outras pessoas, amados irmãos, a primeira pessoa que experimenta cura é você. É ou não é? Eu quero perguntar a Elvis, nós fomos apacentar na quinta, foi certo? E aí depois ficamos falando da experiência de ter saído a apacentar alguns irmãos. E como foi essa experiência depois, Elvis? Como você se sentiu, que você falou? Renovado, não foi? Isso é cura. É cura da alma. Amém? Porque depois que você faz a vontade de Deus, você reage como aquela mulher samaritana, que não somente bebeu da água, da fonte, sino que ela foi também, com toda a alegria de ter experimentado Cristo, a falar na rua as pessoas dele. E as pessoas falaram: eu creio não somente pelo que você falou, mas porque nós também vimos o que você falou. Amém? Essa é a experiência que Deus está buscando. Então, Romanos capítulo 12. Vamos ver aqui. Oh Senhor Jesus. Romanos 12. Versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Amados irmãos, você não estaria aqui se você não tivesse pegado seu corpo, que é o veículo físico que Deus nos deu, para estarmos aqui. Para nós fazermos a vontade de Deus, nós precisamos apresentar o nosso corpo. Só que a experiência de apresentar o corpo, ela é resultado de ter experimentado a renovação da nossa mente. E aqui diz: como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a vontade de Deus? Mas para experimentar, para nós apresentarmos nosso corpo, Deus precisa alcançar o nosso espírito. Amém? E vamos ver isso aí agora. E do Espírito Ele precisa entrar em nossa mente para pensar o que Ele está querendo nos comunicar pela intuição. E aí Ele ganha nossas emoções, né? A três partes da nossa alma, a mente. Ele ganha nossas emoções e a nossa vontade. E quando Ele ganha a nossa vontade, nós colocamos nosso corpo em sacrifício vivo para o Senhor. Amém? Essa é a experiência que Deus quer que nós tenhamos, amém? Só que essa experiência, vamos buscar Colossenses capítulo 3, versículo 10. Essa experiência não vai ser possível nós estarmos em nosso velho homem. Nós ainda temos velho homem aqui, mas eu quero dizer uma boa notícia para você. Em nosso espírito regenerado está o novo homem. Amém? E o irmão falou lá na conferência que não é suficiente ter uma mudança ou tentar de ter uma mudança de comportamento, se não sermos preenchidos pelo próprio Senhor em nosso interior. E Colossenses, quem fala disso aqui é Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz
para o pleno conhecimento, irmãos. Quando você já entra no Espírito, quando você já entra no novo homem, esse novo homem, ele se renova de dia em dia, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, não pode haver nada disso. Não pode haver diferença no velho homem, tem tudo isso. Ter circunciso, incircuncisos, né? Tem pobre, tem rico, tem escravo, tem livre, tem essas coisas. Mas no novo homem, Cristo é tudo em todos. Amados irmãos, nós não estamos aqui para ter partidarismo. Nós estamos aqui para que Cristo seja tudo em todos. Amém? Se Cristo não é tudo em todos, nada vai acontecer. E o versículo 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Revesti-vos. Irmão, fala para seu irmão: vamos nos revestir. Revesti-vos. Irmão, vamos jogar fora essa roupa velha do velho homem. Amém? E vamos revestir-nos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tudo isso está no novo homem. E eu não preciso me esforçar. Você não precisa se esforçar para ser um novo homem. Você não precisa se esforçar nem para morrer, porque já você morreu com Cristo. Já você foi sepultado com Cristo. Você somente precisa abraçar a graça de Cristo. Amém? Para que tudo isso comece a acontecer. E olha o que vai acontecer aqui: suportai-vos uns aos outros. E aqui suportai-vos e dar suporte aos irmãos. Perdoai-vos mutuamente. Quem está precisando aqui perdoar ou receber perdão? Tudo isso vai acontecer no novo homem. Se você ainda não perdoou, se você ainda não suporta seu irmão, você precisa não fazer uma mudança de comportamento, você precisa fazer uma mudança de casa. Da casa velha para a casa nova. Amém? Você não precisa fazer uma mudança de comportamento. Você e eu precisamos fazer uma mudança de esfera. Amém? Quando a esfera muda, todo muda. Oh, dá para fazer um grito de guerra aí com isso aí, Natal. Quando a esfera muda, todo muda. Amém. Todo muda, amado. Oh Senhor Jesus. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de todo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Oh Senhor Jesus, tudo isso aí vai acontecer por esse rio da graça, que Ele está vindo por meio da palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos entrar no livro de Colossenses. E o livro que nós estávamos estudando era qual? Efésios, né? No livro de Efésios, nós desfrutamos logo do início do rio da graça. Em Efésios capítulo 1, versículo 3. Amém? E esse versículo eu já decorei. Quem decorou esse versículo? Efésios 1, 3. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Oh, amados irmãos, o meio com a qual, olha só, o homem por causa da queda ficou desconectado de Deus. O homem em Gênesis não somente entrou o pecado e a morte. Uma das consequências da queda foi
o pecado a consequência da desconexão. Nós sabemos, amados irmãos, que a conexão é algo muito importante. Exemplo, todos nós temos celular, certo? Mas isso aqui pode ser o último smartphone, né? O último. Mas se ele não tem conexão, ele tem pouca utilidade. Ok? Então, a desconexão, ele trouxe a consequência de que o homem se tornasse inútil para Deus. E não somente isso, o que Deus tinha para passar o homem, para preencher-lo da plenitude, nunca aconteceu. E como o homem ficou vazio, aí Satanás aproveitou e colocou toda mentira e falsidade. Por isso a terra toda, a humanidade toda está vivendo um grande vazio, uma grande vaidade. O homem pode ter riquezas, fama, glória humana, pode ser uma celebridade, mas está vivendo uma grande mentira. Sabe por quê? Porque só Deus é a única verdade desse universo. O que nós precisamos para sermos cheios de realidade é Deus. Então, a única maneira de Deus poder restabelecer isso era por meio da redenção de Cristo. E Ele entregou seu próprio Filho, Ele nos redimiu e Ele nos reconectou. Amém? Então esse rio da graça nos alcançou porque Cristo morreu, veio e se encarnou, viveu como homem, morreu, ressuscitou, amém? Nós fomos perdoados, todos os nossos pecados foram crucificados e em Cristo nós fomos reconectados com Deus, amém? Então, qual é a finalidade então de Deus ter restabelecido o fluir do rio da graça para o homem? A finalidade, amados irmãos, é que Deus quer preencher essa terra da sua glória. Amém? Deus quer restaurar e restabelecer o seu reino aqui na terra. E tudo isso vai acontecer pelo encabeçamento de Cristo. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 10, Efésios capítulo 1, versículo 10, diz, de fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, fazer convergir, fazer que todas as coisas fiquem unidas a Ele, fazer que todas as coisas fiquem encabeçadas por Ele, amém? Em nosso viver, amados irmãos, Cristo está encabeçando tudo. Na linguagem de Colossenses fala que, vamos ler, exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele diz, Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quem concorda que Cristo deve ter a primazia em todas as coisas? Quem concorda que Cristo deve ser o primeiro, ter a primazia em nossas vidas, em nossas famílias? É ou não é? Mas não adianta somente falar e concordar de que Cristo deve ter a primazia. Se Cristo não preencher o espaço em nossas vidas, Ele não tem primazia. Se Cristo não preencher a nossa vida, a nossa família, Ele não tem primazia. E a maneira de Deus fazer isso é por meio da sua palavra. Então você quer dar a primazia para Cristo? Quer ou não quer? Deixe a palavra de Deus entrar na sua vida. Irmão, gaste mais tempo em casa, desfrutando mais da palavra. E vamos falar agora como? Por meio da imersão da palavra. Um presente maravilhoso que Deus nos tem dado nesse último tempo.
pratique imersão da palavra, o que Deus está falando. Leia a Bíblia e leia as mensagens, alimento diário, os livros que estão chegando, cada porção que mando aí no Natal todos os dias no grupo. Entre nessa palavra, faça isso uma oração. Se você tem talento para fazer grito de guerra, faça grito de guerra. Eu não tenho talento para isso, não consigo. Mas de qualquer forma, também, né? Não, nem em espanhol eu faço. Mas o importante, amados irmãos, é fazer que a palavra entre em nossa vida. Porque quando a palavra entra, Cristo entra. Aí dá para fazer uma frase, né? Quando a palavra entra, Cristo entra. Oh Senhor Jesus. Aí Cristo tem a primazia. Amém? Oh Senhor Jesus. Que maravilhoso, irmãos. Então, esse é o propósito do Senhor. A finalidade do Rio da Graça é o Senhor encabeçar todas as coisas, para que Ele tenha primazia. E nós vimos isso em Efésios 1. Irmão, eu vou misturar aqui Efésios com Colossenses, porque é um rio só, viu? Amém? O mesmo rio. Aleluia. Que está fluindo aí. Oh Senhor Jesus. Então, esse mesmo fluir do rio, em Efésios capítulo 2, ele, amados irmãos, ele converteu materiais mortos, pessoas mortas, no lugar de habitação de Deus. Não vou ter chance de ler todos os versículos, mas leia Efésios todo o capítulo 2. Deus diz, eu vou ler. Capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida. Que trouxe esse rio da graça, trouxe vida. E lá em Ezequiel, não é? Que onde quer que esse rio entrar, ele vai gerar que? Vida. Ele nos deu vida estando nós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse rio da graça mudou nossa condição, mudou nossa posição. Amém? E esse rio da graça tornou ossos secos, sem vida, amados irmãos, em um corpo, o corpo de Cristo, o lugar de habitação de Deus. Então vamos ler, por favor, Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 37. Oh Senhor Jesus. Olha que maravilhoso, irmão. Como aconteceu isso? E hoje, se nós nos sentimos mortos, se hoje você é um filho de Deus, mas está se sentindo como ossos secos, irmão, você tem esperança. Deus pode vitalizar sua experiência com o Senhor. Então, Ezequiel, vamos ler aqui com muito cuidado Ezequiel 37, versículo 1. Como o Senhor vai fazer isso? Como Ele vai nos dar vida? Como Ele vai nos revitalizar? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O vale na Bíblia representa os momentos de tribulação e de provações. E o vale, amados irmãos, quem já tem passado pelo vale? Como diz Salmos 23, 4. Eu vou ler aqui. Salmos. Você conhece, né? Salmos 23. Ó Senhor Jesus. 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
o teu bordão e o teu cajado me consolam. Todos nós precisamos passar pelo vale da provação. E esse vale da provação, aí está o cajado e o bordão. Você e eu somos disciplinados. Estamos sendo provados pelo Senhor. Mas esse vale não é para ficar aí mortos. Esse vale, amados irmãos, é para passar confiando na palavra do Senhor. E a nossa tristeza é que muitas vezes nesse vale muitos irmãos caem mortos. Mortos espiritualmente falando. E se tornam ossos secos. Não tem mais vitalidade. Mas o Evangelho, a palavra profética, a palavra de Deus quer mudar essa condição. Vamos seguir lendo. E me fez andar ao redor deles. Que cenário tão triste, né? Porque isso aqui era a condição do povo de Israel. Que era para eles passar por esse vale, né? E ser a expressão de Deus. Mas eles estavam mortos também. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície, no vale, e estavam sequíssimos. Que quadro tão triste. Muito triste. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Senhor, será que esse vale, esse grupo de pessoas, será que poderão reviver, né? Será que o Senhor poderá de novo revitalizar eles? Amados irmãos, nós não conseguimos fazer isso. O nosso vínculo de amizade, as nossas estratégias nunca vão revitalizar as pessoas. Se ela está morta, não adianta. O único que pode revitalizar é o rio da graça. E o único que vai trazer esse rio é a palavra, a profecia da palavra. Versículo 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos. Amém. Profetiza. E amados irmãos, Deus está profetizando. Se a profecia entrar, olha o que vai acontecer. Profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus está falando, amados irmãos. Se nós ouvirmos a palavra, Deus vai nos tirar da morte, vai nos dar uma experiência de ressurreição. Assim disse o Senhor Deus a estes ossos, porque quando se profetiza, não é o homem quem fala, é Deus quem fala. Acredite, irmãos, acredite. Assim disse o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Quem quer experimentar isso? É somente ouvir a palavra, acolher ela com fé e simplicidade. Versículo 10 diz, qual é a finalidade de Deus nos trazer a sua palavra? É gerar um exército. Por isso é importante de nós entendermos que estamos num só falar. Esse só falar, ele traz uma palavra de comando e de direção, que por um lado traz a verdade, gera vida em nosso interior e nos leva a praticar a palavra. Não pelas nossas forças, não pelas nossas capacidades, mas pelo Espírito que entra em nós. E o versículo 10 diz, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. E Deus nesse tempo quer levantar esse exército, amados. Oh Senhor Jesus. Então,
vou adiantar alguns tópicos aqui para poder ir o encargo principal, né? Amados irmãos, a estratégia sutil de Satanás sempre é distrair o povo do falar de Deus. Satanás sempre, ele sabe que o homem não tem capacidade. Ele sabe que o homem está limitado pelo tempo e o espaço. O homem está limitado a essa esfera terrena, um homem muito frágil e não tem capacidade. O homem chega a um problema e começa a adoecer da alma. O espírito se abala, adoece do corpo. Mas ele sabe que se a palavra de Deus entrar nele, essa pessoa que acolheu a palavra se torna uma arma perigosa para o reino das trevas. Porque ele se torna um dispensador, se torna uma arma para o Senhor. Amém? Oh Senhor Jesus. Então, nós vimos isso em Gênesis capítulo 2. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 1. Perdão, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que Satanás Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E eu quero falar algo para você, amados irmãos. Você e eu não temos nada que discutir com Satanás. Toda conversa, todo falar que traga dúvidas, chama aqui interrogação, é uma serpente. É a estratégia de Satanás para te desviar da palavra de Deus. Por um lado, não discuta com Satanás, vai perder. Ele é muito sagaz. E por outro lado, você não tem nada que discutir com ele. Mande ele embora em nome do Senhor. Amém? E aí a mulher respondeu e sabemos o que aconteceu. E vimos isso, amados irmãos, no livro de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, fala também disso. De não perdermos a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos ler, porque eu acho que alguns irmãos não conhecem, né? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, não é? 2 Coríntios 11, 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não permita que Satanás venha a perturbar, a corromper a mente. A nossa mente não é para ser corrompida. A nossa mente é para ser renovada. Se a palavra que está chegando a você está renovando sua mente, essa palavra é de Deus. Se o falar que está chegando a você está colocando uma interrogação na sua mente, está vindo de Satanás. E não caia nessa armadilha. Satanás enganou aos anjos que estavam nos céus, bem pertinho de Deus. Não vai enganar você e eu que estamos nessa terra aqui, insolado de esfera celestial. Então não caiamos nisso. Vamos vencer o inimigo, permanecendo firme e, amados irmãos, e crendo a palavra de Deus. O que Deus está falando, o que Deus está nos dando, amém? Oh Senhor Jesus. E vemos isso aí, vemos isso em Timóteo. Satanás fez isso em Corinto, fez isso com a igreja. Paulo era o canal da graça, com a qual Deus estava trazendo a graça do falar de Deus e o direcionamento. E Satanás estava chegando com judaísmo, filosofias, gnosticismo, que mais? Ascetismo e tudo que termina em ismos. Qual é a finalidade de Satanás? Distrair. Ficou distraído, já perdeu. Você fica em uma posição de dúvida.
e você fica no muro. Você sabe, quem conhece a história do muro, do crente que estava em cima do muro? Quem conhece? Levante a mão. Estava um crente em cima de um muro. E aí de um lado estava Cristo com um exército. Vamos, desce desse muro, vem para cá. Forma parte do exército de Deus. E do outro lado estava Satanás, assim tranquilo, sem falar nada. E aí perguntaram para Satanás: Satanás, por que se Jesus, com seu exército, está do outro lado pedindo para ele descer para o outro lado, o lado de Jesus? Por que você não faz nada? Porque o muro é meu. Então quem está no muro já está no terreno de Satanás. Então que tal se nós descemos desse muro e vamos e formamos parte das fileiras de Cristo, do exército do Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Oh Senhor Jesus. Então, amados irmãos, confiemos no Senhor. Deus sabe agir. Amém? Deus sabe agir, não fiquem em dúvidas. Confie na palavra. Amém? Confie na liderança que o Senhor colocou. Sabe que é triste? Você ser alguém que está liderando pessoas, mas essa pessoa não crê naquilo que você está dando para eles. Nós lideramos pessoas, certo? Exemplo, você lidera a família, sua família, filhos. E é triste quando seu filho não acredita em você, no benefício que você quer dar para ele. Eu lembro disso porque eu tinha um professor lá no conservatório de música, lá na escola quando eu estudava música, que tinha alguns alunos, que ele tinha aula com ele e ele estava fazendo algumas correções, mas esses alunos também iam para outros lugares. E aí eles ficavam em dúvida com aquilo que ele estava querendo beneficiar o aluno. Ele falava assim: nossa, é muito ruim. Você quer ajudar alguém que não acredita em aquilo que você está dando. Então vamos ler, em base a isso, vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 17. Amém? Diz: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós, não tem proveito fazer isso. Amém? Amados irmãos, nós estamos em uma obra de fé. Essa obra de fé gera o amor. Eu vou somente mencionar para poder ganhar tempo. Colossenses capítulo 1, versículo 3 ao 4. Na vida da igreja, nós não podemos viver pela dúvida. Nós devemos ter um viver de fé, amor e esperança. O que é a fé? A fé é o que nos dá acesso à esfera de Deus. E essa fé ela não está baseada em algo... ela não está baseada em nada, Assim como dizer, não tem nada para ter uma base. Essa fé que nós temos está baseada, tem uma base muito firme, que é a palavra de Deus. Então, quando nós cremos a palavra, nós temos acesso à esfera de Deus. E quando você acessa pelo crer na palavra, aí que as coisas começam a acontecer. E aí você vê tudo acontecendo. Amém? Por isso é importante nós acolher a palavra, porque ela vai fazer a obra em nossas vidas. Na esfera da lógica, nada acontece. Na esfera da fé, tudo acontece. Dá para fazer outra frase aí? Está anotando, não está? Grito de guerra. Na esfera da lógica, nada acontece. Você fica na lógica, na mente, nada vai acontecer. Você tem que entrar na esfera de Deus, na esfera da fé. E a fé é esse buraco de minhoca, essa porta que nos dá acesso às coisas de Deus.
Amém? Leia depois 1 de Tessalonicenses 1:3. Então, essa fé nos leva a obrar para Deus, porque Ele alcança nosso ser e nos leva a obrar para Deus. E essa obra de fé nos leva a ter um viver de amor, a entrelaçar-nos um com os outros. E a esperança é para nós, é o combustível para nós perseverarmos. Mas o produto final de tudo isso é o amor. Amém? Então, essa edificação, essa obra, amados irmãos, porque não é fácil permanecer junto com tanta gente diferente. Gera muito problema, gera muito conflito. Precisamos muita esperança de que Deus vai concluir a obra. Amém? Então, por um lado, creia a palavra, acolhe a palavra, amém? Não duvide dela. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações. Você vai viver pela esfera e a dimensão da fé. Amém? Você, por meio da palavra, vai experimentar milagres e cura na sua família. Amém? Nas pessoas que você vai pregar o evangelho. Amém? Então, essa obra, olha, naquele dia, quando o Senhor voltar, já não vamos precisar mais da fé, porque já vamos estar plenamente transferidos para a esfera celestial. Amém? A esfera de Deus, não precisa mais fé. Você vai vivenciar, experimentar plenamente a dimensão de Deus. Amém? Você não vai ter mais doença, mais dor, mais tristeza, nada disso, porque você vai estar na esfera para ser preenchido por Deus. Você não vai precisar mais esperança, porque já chegou ao destino. Amém? Mas vamos ter um produto final que é o amor. Ok? Então, esse amor, o irmão colocou um exemplo que vai ser a logomarca da conferência. Pode colocar, por favor, Júlio, Camila? Que é o tecido, ok? Que é o tecido, acho que já a maioria já conhece. Pode colocar aí, essa é a logomarca, né? Cristo, o centro conector da obra de Deus. E essa figura aí, essa logo, nós vamos ver aí que isso é um tecido que está sendo construído, está sendo bordado, ok? Pode colocar o outro? Não, esse não, do tecido. O próximo. O próximo. Esse aí. Então, esse tecido aí, amados irmãos, por um lado, os fios horizontais, que é a que? Urdidura, não é? A trama. Trama e urdidura, né? A trama, pode colocar a logo, a próxima logo. Essa aí. A trama, ok, trama. Essa trama que são esses fios aí com muitas cores, representa a criação. Isso aí é um exemplo, viu? Cada um desses fios, com essas diversas cores, representa cada um de nós. Ok? Mas o fio que ele está vindo de cima, né? O fio vertical, ele representa o amor de Cristo. Mostrando que o que nos entrelaça e nos faz um é o amor do Senhor, é Cristo. Amém? Então, esse tecido, não sei se você já viu essas máquinas que fazem tecido, né? Eles colocam aqueles fios verticais, né? E passa uma lançadeira que se chama, né? Uma lançadeira muito rápida, né? Antigamente era bem mais lento, mas a indústria já avançou muito. E ela vai tecendo, passa o fio e vira, passa o fio e vira, passa o fio e vira. E vai tecendo, né? Então, o que Deus quer fazer é uma coisa só. Ele quer nos tornar uma expressão, uma só expressão. Amém? E olha aqui Colossenses capítulo 2, versículo 1.
Colossenses capítulo 2, versículo 1. Diz: gostaria, pois, que soubesses qual grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Quão grande luta! Isso aí, amados irmãos, é o trabalho de amor, é a constância da perseverança. Muitas vezes nós vamos ter vontade de desistir, mas não desista. Deixe Deus completar o tecido. Você é importante para a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo, ele sofria, ele ganhou um espírito de luta. Quão grande luta! Amados irmãos, que tal se pela edificação da igreja e por causa da vontade do Senhor, nós ganhamos esse espírito de luta e de sacrifício? Amém? E damos o 110% da nossa vida ao Senhor. Amém? Entregamos todo o nosso ser, com casa, roupa, recurso, tudo, para edificar o corpo de Cristo, para ganhar pessoas, para pregar o Evangelho, para edificar a igreja. Amados irmãos, a igreja vai ser edificada somente com esse espírito de luta. Você e eu precisamos entregar tudo para o Senhor. Versículo 2 diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Olha, aqui está o tecido. E eles tenham toda a riqueza da força, da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, o mistério de Deus, Cristo. Então, Deus está fazendo esse tecido agora. Oh Senhor Jesus. Amados irmãos, e esse tecido está sendo formado por meio de nós termos experiência com o Senhor. Ok? E nós, o irmão falou lá na conferência, sobre nós vencermos a tradição. Para nós, amados irmãos, ter um viver genuíno de igreja, nós precisamos vencer a tradição. E nós, a história da igreja, por meio de muitos servos, Deus nos tem dado uma grande herança. Por muitos servos, em todos esses séculos, Deus nos deu, Deus restaurou grandes verdades. Amém? Deus abriu a palavra. Exemplo, usou Lutero para trazer e colocar na mão das pessoas comuns a Bíblia. E vemos todos os servos, né? Muitos servos do Senhor que foram usados para restaurar a verdade. Mas também, nessa corrente religiosa, também veio muita tradição. E nós temos que reconhecer isso. Uma dessas coisas, exemplo, é Deus não seguir ainda, não ter conseguido restaurar o sacerdócio genuíno do povo de Deus, por causa da disputa de posições na igreja. Amados irmãos, todos nós somos membros do corpo de Cristo. E nós precisamos vencer toda a tradição. Quando eu falo aqui de tradição, falo de tradição religiosa. Ok? Que é a tradição religiosa? É tudo aquilo que não nos permite ter um exercício adequado e genuíno do nosso espírito para acolher a palavra de forma adequada. Nós, amados irmãos, me perdoa, podemos estar aqui, mas podemos estar fechados. Mas se nós temos um exercício adequado do nosso espírito, abrimos nosso coração e nós acolhermos a palavra, nos preenchemos dela, Deus pode restaurar o sacerdócio genuíno na igreja, para a pregação do Evangelho, para cuidado de pessoas, para abrir ministério na igreja. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, estou pulando aqui muita coisa, né? Para ir aquilo que é essencial. Então,
Senhor Jesus. Então, se nós vencermos isso, amados irmãos, não é invento da palavra, não é que alguém inventou isso. Isso está na Bíblia. Leia as epístolas Apocalipse das 7 igrejas. O que estava acontecendo em cada uma delas? Degradação, tradição, coisas que substituíram Cristo e eliminaram o sacerdócio genuíno da igreja. Éfeso perdeu o primeiro amor. E sabe o que foi? O início de ter perdido o primeiro amor é ter perdido o apreço pela palavra de Deus. O que mais aconteceu? A igreja em Esmirna começou a sofrer muito, porque Satanás ele mudou de estratégia. Mas depois vemos a igreja em Pérgamo, que significa casamento, se casando com o mundo. A igreja não é para se unir ao mundo, a igreja é para se unir a Cristo. Amém? E vemos toda a degradação e essa história foi correndo até agora. Mas nesse último tempo, Deus está restaurando Filadélfia. E para Deus poder fazer isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, Ele precisou restaurar e abrir os tesouros da palavra profética para a sua igreja. Apocalipse 3, 8, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. Vamos repetir essa frase. Guardaste a minha palavra. Que todos os dias nós possamos guardar a palavra de Deus, atesourar a palavra de Deus. E não negaste o meu nome. Possamos restaurar o invocar o nome do Senhor. Amém? Então, os vencedores. Olha, Deus está chamando a igreja a vencer. A vencer degradação. A vencer tradição. A vencer religiosidade. E Deus está fazendo um chamado para vencer tudo isso. Para vencer a mornidão espiritual. Igreja em Laodiceia. Vencer tudo isso e tornar-nos vencedores. Os vencedores são os primeiros que vão terminar esse tecido, sabiam? De que vão ser vestidos eles? Vamos ler, por favor. Apocalipse capítulo 19. Oh Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 19. Versículo 7. Diz: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chamadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, ter experimentado a vontade de Deus, ter, amados irmãos, formar esse tecido de amor e fazer a obra de Deus junto, em meio de muita pressão, vai fazer que você possa terminar suas vestes para um dia se casar com o Senhor. Amém? Que tal se terminamos esse tecido em nossas vidas? E com esse mesmo tecido, o Senhor vai revestir também, que é a mesma noiva, mas também é o exército. Versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aleluia! Aleluia, eu quero formar parte desse exército. Oh Senhor Jesus. Mas agora vamos entrar em algo muito prático. Como Deus vai fazer isso? Amém? Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Posso tomar mais um pouco do tempo? Eu levo 57 minutos. Amados irmãos,
Nós precisamos desenvolver essa experiência com os irmãos, com a igreja. Nós precisamos construir esse tecido. E eu quero passar algo que vai salvar os nossos relacionamentos. Vamos vaciar o nosso relacionamento somente no tecido que é gerado pela palavra de Deus. O que quero dizer com isso? Existe uma grande tentação e perigo de nós vaciarmos os nossos relacionamentos, a nossa amizade no homem natural. Fazer amigos, são coisas boas. Fazer companheirismos. Uma irmã, não, eu estou com essa irmã porque eu gosto mais dela. Eu estou com aquele irmão porque eu gosto mais, ele opina igual do que eu. Irmão, não vacie seu relacionamento nisso, no natural. É um grande perigo. Esses fios, que são assim os horizontais, somos nós. Se ele não está tecido pelo fio do amor que vem de Deus, todo relacionamento, toda amizade vai ser fraca. Então, não una seu relacionamento com a igreja baseado em gostos, em afeições, em vínculos naturais. Não faça isso. Vai ser muito frágil. E em qualquer momento isso vai cair. Tem que ser tecido no vínculo do amor que vem pela palavra de Deus. Então tenha amigos, mas leve essa amizade, lance aí a lançadeira de Cristo. E envolva essa amizade no amor de Cristo pela palavra. Amém? Não vale a pena ter amizade se não é por meio desse vínculo. Porque todo vai ser frágil. Ok? Todo vai ser frágil. Isso vai salvar seu relacionamento no casamento, com seus filhos, com os irmãos, com a igreja. Isso vai ser salvação e vai gerar unidade em nosso meio. Amém? Então, amados irmãos, vamos acordar. Não podemos vaciar nosso relacionamento nisso. Vamos ler, por favor, Gênesis capítulo 28. Oh Senhor Jesus, porque o Senhor me deu tanto e não me deu tanto tempo para falar. Vamos ler Gênesis capítulo 28, versículo 16. Lembra da experiência de Jacó? Aqui no versículo 16. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Irmão, vamos despertar. O Senhor está neste lugar. Amém? E Ele quer tecer um relacionamento com seu amor por meio da sua palavra. Vamos despertar do sono. Amém? Quando isso acontecer, olha o que diz o versículo 17. 17. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus e porta dos céus. Viu, amados irmãos? Que a igreja não é um clube social, que a igreja não é um lugar para desenvolver amizades em nosso ser natural, mas que a igreja é para produzir e gerar a obra de Deus. O único propósito deste lugar é gerar o tecido. E eu fico muito preocupado quando eu escuto o irmão falando assim: nossa, eu amo a igreja no Gama, porque ele é assim, assado. E eu fico preocupado assim: Senhor, será que se esse quadro muda, ele vai permanecer? Será que se a igreja no Gama um dia já não é algo de prazer para ele e se torna um lugar terrível, ele vai permanecer? Então vamos despertar do sono. Vamos abrir nossos olhos. Esse lugar é temível.
porque é casa de Deus e porta do céu. Versículo 18: tendo se levantado Jacó cedo, ele mudou aqui, ele mudou de atitude, cedo, de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro. A pedra na Bíblia, ela é um material para edificar a habitação de Deus. É um material para gerar o descanso de Deus. E Jacó pegou algo que era para a habitação de Deus e fez que? Um travesseiro. Um lugar para o desfrute pessoal de Jacó. Amados irmãos, vamos pegar a pedra. Vamos pegar o que o Senhor nos tem dado. E vamos consagrar isso ao Senhor. Amém? Não vamos fazer do que o Senhor nos tem dado um travesseiro. Vamos gerar o tecido. Vamos gerar a edificação do corpo de Cristo. E a erigiu como coluna, amém, sobre cujo topo entornou azeite. E isso significa aí consagração. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que é casa de Deus. Amém? Então vamos mudar nossa condição. Amém? Amados irmãos, vou resumir aqui. Como Deus vai fazer tudo isso acontecer? Como Deus vai fazer tudo isso acontecer? Como Ele vai fazer que o rio da graça nos alcance, forme o tecido, edifique a igreja? Amados irmãos, nós precisamos restaurar uma prática que foi turbinada nesse último tempo, que é ruminar a palavra, que é a imersão, que tanto temos ouvido, imersão na palavra, imersão, que o termo vem de entrar na água, né? Já você não ficar do lado de fora, mas entrar no rio e deixar que essa experiência do rio leve você. Amém? Então, a imersão, amados irmãos, é o exercício, a restauração do exercício de ruminar a palavra profética. Ok? E Levítico, não vou ler, Levíticos 11, versículo 1 ao 2, fala dos animais impuros, ou animais puros e impuros. E fala que os animais puros, eles tinham duas características. Vou ter que ler porque. Isso, como é, Ariel? Casco, fendido e ruminante. Tinha que ter as duas coisas, ok? Está em Levíticos 11, vou deixar até aí. Eles tinham casco fendido e ruminavam. Os impuros poderiam ter casco fendido, mas não ruminavam. Exemplo, o porco, o camelo. Exemplo, o camelo rumina, mas não tem casco fendido. E assim por diante. E nós sabemos que a ovelha é um animal que rumina, certo? E tem casco fendido. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer ruminar? Quem já entende esse termo? Ruminar. Ruminar, sabe que os animais que ruminam, eles têm um estômago com 4 cavidades, né? 4 cavidades. Eles comem pasto de manhã cedo, masticam e engolem. Aí mais tarde, você vê eles mais tarde, umas 12 horas, você vai ver ele lá sentado, assim, masticando. E você fala, de onde ele sacou? Ele pegou chiclete. E não é o pasto que ele comeu cedo. Ele, como você fala, regurgitou, né? E voltou para masticar. Aí ele engole de novo, absorve todos os nutrientes. E ele faz isso até 4 vezes. Até ele absorver todos os nutrientes e constituir esses nutrientes parte dele. Então, nós, amados irmãos, somos ovelhas de Cristo. Nós somos ruminantes.
Por isso, quando você lê Levíticos 11, 45, fala: sede santo, porque eu sou santo. Essa prática de ruminar vai ser você discernir o que é santo do que é profano. Isso quer dizer casco ofendido. Vai dar para você discernimento espiritual. Então, que é a imersão? É um ruminar intenso da palavra de Deus. Porque nós não queremos que a palavra de Deus fique na superfície do nosso coração. Nós queremos que ela entre em nossa vida e mude todas as coisas. Nos encha de Cristo. Amém? Então, é um treino, é um exercício especializado. Amados irmãos, isso tem Apocalipse. Vocês sabiam? A imersão no tempo apocalíptico está em Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem a palavra da profecia. Oh Senhor Jesus. O que mais diz esse versículo? Vamos ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Isso aí é imersão. Guardar, ler. Então a leitura, ela tem que ser feita com um treino, um exercício especial. Tem que ser um exercício não convencional. Não como aquele exercício que eu faço de manhã a vezes, em Natal. Fraco. Não, tem que pegar peso. Tem que ir para a academia. Você quer ganhar músculo espiritual? Tem que pegar peso da palavra de Deus. Então tem que ser um exercício mais especializado, proclamando, amém, repetindo, fazendo grito de guerra. Se você sabe fazer, nos ajuda. Amado, qualquer meio que ajude a fixar o sentimento da palavra de Deus é válido. Amém? Isso é imersão da palavra de Deus. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como acontece isso? Falando entre vós. Essa versão aqui, a ordem não está boa. A versão King James está melhor. Mas a versão King James fala assim: falando entre vós, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor. Então, a versão original no grego, King James, aqui está: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos, eles são gerados pelo falar de Deus. Amém? Ele tem origem na palavra de Deus. Então, tudo que seja gerado para fixar a palavra de Deus é bom. Fazendo poemas, frase, grito de guerra, cantando e louvando o Senhor de coração ao Senhor. Isso aí é imersão, a palavra de Deus. Salmos 26, versículo 6. Oh Senhor Jesus. Salmos 26, versículo 6. Oh Senhor Jesus. Não, vamos ler 42, 4. Salmo 42, 4. Ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, na multidão em festa. Amados irmãos, isso é imersão. É para que a palavra não fique superficial. E depois de fazer imersão, depois de proclamar, de fazer poemas, gritos de guerra, o que você queira fazer para fixar a palavra de Deus, agora entre em oração com essa palavra. Torne essa palavra aquilo que Deus iluminou. Sempre ouvimos que sem renovação
não há transformação. Eu ganhei essa frase aí. Você precisa ser renovado para ser transformado. E sem renovação, não há transformação. Sem renovação, não há transformação. Sem renovação, não há transformação. Amém? Faça o que quiser, mas não deixe a palavra na superfície da sua lógica. Deixe ele entrar em seu interior. Então, faça depois isso, Senhor, eu preciso desesperadamente ser renovado por Tua palavra. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Por favor, transforma a minha vida. Faz entrar Tua palavra na minha mente. E não fique superficial, amém? E eu quero encorajar você, pratique a imersão nos grupos familiares. Na rede de cuidado de mulheres, de homens, pratique a imersão. Porque o exercício espiritual é a única maneira de a pessoa ganhar um fruto do Espírito na mente. Que a mente seja renovada. E aí a mente ganha entendimento da palavra de Deus. E aí vem depois mexer o caldeirão. Como que é? Mexer o caldeirão, né? Caldeirão, perdão. Mexer o caldeirão, né? Mexer essa comida. Cada um compartilha, é compartilhar em pequenos grupos, é falar o que Deus nos falou, é comunicar a palavra de Deus, é falando entre nós. E assim nós vamos ser cheios do Espírito, amém? Mas ainda a experiência está incompleta. Você e eu precisamos pressão para que esse tecido fique mais forte. E esse tecido vai se unir ainda mais pelas experiências nas ruas, pregação do Evangelho, amém? A pregação do Evangelho, quando nós sairmos, você não quer sair, mas você faz imersão, você se enche do Espírito, e você sai pela palavra, pela fé na palavra de Deus, vai a seu trabalho, proclama o Evangelho, fala às pessoas, ora pelas pessoas, abre a sua boca, posso orar por você. E amados irmãos, coisas maravilhosas vão acontecer. Vamos terminar então com a última duas imagens, aqueles dois vasos comunicantes. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, olha isso aí. Tem que acontecer a imersão. Perdão, coloca primeiro aquela imagem. Isso aí, olha, assim é que Deus trabalha, amados. Deus quer entrar em nosso espírito. E nosso espírito ele tem três funções: comunhão, intuição e consciência. Por que a imersão? Por que o ruminar da palavra é tão importante? Porque você começa a exercitar um órgão. Seu espírito é o único órgão com que você pode contactar Deus. E isso aí é a comunhão com Deus. Quando você entra em comunhão com Deus, sua intuição, seu sentido espiritual começa a ser exercitado e Deus começa a comunicar algo em seu interior. E quando isso acontece, Ele chega à nossa consciência e nos ilumina e fala assim: Senhor, eu brigo com minha esposa porque eu preciso de renovação. Eu tenho problema com os irmãos de relacionamento porque eu preciso de transformação. A luz começa a chegar à mente. Você começa a entender Deus na sua vida. E depois, que mais? Da nossa consciência passa a nossa mente. E aí da mente ganha a nossa emoção. Amém? Ganha a nossa vontade. E depois alcança nosso corpo. Aí é que você vai para a rua. Aí é que você experimenta o ciclo completo de experiência com Cristo. A próxima imagem. A outra, que parecida a essa? Não. Aquela que tem um círculo. Essa aí. Assim é que Deus faz as coisas. Então, por isso é importante nós entrarmos nessa prática de imersão, de ruminar a palavra profética. Ruminar os versículos, não deixar ele na superfície da nossa mente, deixar ele entrar em nosso interior, amém? Então o que vai acontecer? Próxima imagem. O que vai acontecer se nós entrarmos aí nesse rio? Olha, esse foi o exemplo que o irmão Pedro colocou dos vasos comunicantes. Esse aqui, o maior, infinito, é Deus. Quem fez a conexão, esse aqui somos nós.
espírito, alma e corpo, todo o nosso ser. Mas quem fez a conexão foi Cristo. E essa conexão, ela acontece por meio da palavra de Deus. Amém? Quando nós imergirmos, ruminamos a palavra de Deus, Deus nos reconecta. E o que está em Deus, começa a estar em nós também. Amém? O que está em Deus, começa a estar em nós também. Anota aí, grito de guerra, Natal. O que mais vai acontecer? Mas ainda a experiência, esse vaso não pode ficar somente aí. Assim, dessa forma. Coloca outra. A última. Tem que ficar assim. Tem que sair da caixa. Tem que sair do convencional, do tradicional religioso. E você tem que fazer essa fonte a jogar para a vida eterna. Ter a experiência da mulher samaritana. Onde você chegar, está jogando água. Então as pessoas estão doentes, joga água. Elas vão receber cura. Isso foi o que experimentou o Senhor em Mateus capítulo 4. Onde ele ia, ele jogava água. Os doentes eram curados. Os paralíticos eram sarados. Os endemoninhados eram libertos. Porque tinha um canal que estava jogando água. Aleluia! Amados irmãos, se nós entrarmos nesse caminho, Deus vai restaurar por completo nossa experiência. Senhor Jesus, me perdoa, a primeira vez que falou tanto aqui, irmão, 1h18 minutos. Vamos, fiquem de pé e vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos de fato ter um ciclo de experiência contigo. Um ciclo completo de experiência, que vai do nosso espírito até as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, nos leva fora do arraial. Nós queremos ter uma experiência completa da dimensão de Cristo. Senhor Jesus, nos leva, Senhor, a imergir na Tua palavra. Nós queremos entrar nela com simplicidade, com obediência. Senhor, nos cura, Senhor. Faz esse rio da graça entrar em nosso interior, mexer com nosso interior, destruindo a estrutura religiosa tradicional da nossa mente, e vem nos preencher da Tua plenitude. Abençoa a igreja, que o Senhor possa se tornar de fato o centro conector da nossa vida, um com os outros, gerando esse tecido divino. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Jesus é o Senhor.